E aí pessoal, eu sou o Cris e pro vídeo de hoje estamos eu e o Haroldo aqui, que o Haroldo não pode me ver sentar no sofá, ou enfim, ver o Luan sentar no sofá, que ele vai vir correndo pedir colo, então ele vai ficar aqui participando do vídeo. Pro vídeo de hoje, eu vim aqui falar pra vocês a diferença entre vintage e retrô. No mundo da moda, é comum usar o termo vintage ou retrô para descrever alguma peça, alguma tendência que é usada. E geralmente, em muitos casos, inclusive isso dificultou muito o roteiro desse vídeo, elas são usadas como sinônimo. Só que na verdade, elas têm diferença. Primeiro é importante contextualizar que antes o fast fashion era extremamente voltado para peças da modinha, peças que estavam em altas e não era voltado para uma moda sustentável. Atualmente, peças de segunda mão, né, a moda second hand, ela tá muito em alta. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre moda sustentável. Mas enfim, o que acontece? Passou-se a questionar que talvez o importante não seja ter quantidade, as roupas mais diferentes e da moda possível, mas sim coisas que se vistam bem e que sejam duráveis. O Haroldo tá deitado no meu braço. Essa moda second hand, ela era uma moda comum na Europa e nos Estados Unidos, né? Essa busca por roupas de segunda mão em brechós e tal, era algo muito comum, mas aqui no Brasil, ela sempre foi visto como sinônimo de pobreza e de coisa velha. Tanto que poucos brechós aqui no Brasil têm aquela estrutura legal, tem uma curadoria legal. Mas daí, de uns 10 anos pra cá, começou a se tornar muito comum, primeiro, a internet com pessoas falando sobre moda e sobre lifestyle, e se tornou muito comum as viagens pra fora. Não que antes não fosse, mas começou a se tornar algo mais acessível. E daí o que aconteceu? Com as pessoas viajando, elas começaram a ver esse tipo de consumo, e daí isso começou a se tornar um pouco mais comum no Brasil. A classe média alta, ela já tinha esse hábito de consumo, porque daí eles buscavam em brechós, buscavam em lojas de segunda mão, bolsas de grife, roupas de grife. Então, pra classe média alta, de certa forma, já era algo relativamente comum quando se tratava de roupas de grife ou acessórios de grife. Com o conhecimento das pessoas e, de fato, com a maior quantidade de viagem, com a internet, com o pessoal falando sobre moda sustentável, isso começou a se tornar comum, e aí inclusive os brechós que já existiam começaram a se tornar algo ainda mais bem cuidado, com uma curadoria, com organização. Tá, mas e aí, qual é a diferença entre vintage e retrô? Basicamente, a idade da peça. A gente pode usar 3 termos, basicamente: antique, vintage e retrô. A peça antique, pra gente já se livrar dela, são basicamente antiguidade. Pra uma peça ser considerada uma antiguidade, ela tem que ter pelo menos 100 anos. Isso não é tão comum no meio da moda, tanto que não se usa esse termo, mas ainda assim existem peças que são consideradas antiguidades e tal, relíquias, e elas, para serem consideradas antigas, elas têm que ter mais de 100 anos. E aí vocês vão entender por que é importante considerar a cidade quando a gente for falar da diferença de fato entre vintage e retrô. Tá, vamos lá, falando sobre vintage. Vintage, basicamente, é uma peça que ela tem menos de 100 anos, porque senão ela seria considerada uma antiguidade, e tem mais de 20 anos. Deita. Para uma peça ser considerada vintage hoje, ela tem que ter sido produzida em 2002. No Ocidente, acabou se utilizando o termo muito para descrever peças, basicamente, que são dos anos de 1920 até 1990. Só que não é o caso. Vintage, ele tem ligação direta com a idade. A palavra vintage, ela é formada basicamente de vint e de age, e ela é roubada de uma classificação de safra de vinhos. Essa palavra é utilizada para falar sobre bebidas que tenham mais de 2 décadas de... Dá licença. Ela é utilizada para falar sobre bebidas... Posso? Quer sair? Não quer, né? Ela é basicamente utilizada para falar sobre bebidas que tenham mais de 20 anos de produção. Peças que são originalmente antigas, mas é que elas não chegam a se tornar antiguidades. Em tese, essas peças são encontradas facilmente em brechós. Depois eu vou trazer alguns exemplos de peças que foram usadas em tapete vermelho e tal, que são vintage, mas basicamente a gente pode falar do Thierry Mugler, que foi usado pela Kim Kardashian em 2019. A peça é originalmente antiga, ela é de 1998 e a Kim Kardashian usou em 2019. A peça já tinha 20 anos. E aí, por exemplo,
A realeza, que costuma usar muito peças e joias de rainhas e princesas antigas, essas geralmente são peças vintage. Então, por exemplo, quando se usa uma peça da princesa Diana, ela já morreu há mais de 20 anos, então se ela usou aquela peça, certamente é uma peça vintage, porque já tem mais de 20 anos. Tá, mas e aí? E o que são peças retrô? Basicamente, o termo retrô surgiu em 1960 e ele é a abreviação de retrógrado. Ele foi utilizado para designar peças que eram criadas, que tinham traços e referências de peças das décadas anteriores. Basicamente, então, o retrô são peças novas, inspiradas em peças antigas, então, tipo, anos 70, 80, 90. Por exemplo, a moda hoje em dia, ela tá voltando muito pros anos 2000. Isso é ser retrô, tipo, tá se baseando em moda, em aspectos de outras décadas, para se construir coisas novas. Ainda que seja uma releitura quase que perfeita de uma peça vintage, por exemplo, ou uma peça da década passada, se ela foi produzida recentemente, ela é considerada uma peça retrô e não uma peça vintage. Então a principal diferença basicamente é de fato essa questão da idade da peça, de quando ela foi produzida. Por exemplo, eu vou trazer mais exemplos de peça retrô, mas aí eu já vou trazer um exemplo para que vocês possam entender essa diferença. Em 2021, no Festival de Cannes, a Bella Hadid, ela usou um vestido da alta costura da grife do Jean Paul Gaultier, e as pessoas logo reconheceram que se tratava de um vestido que ele já tinha sido utilizado em 2002 num desfile pela Naomi Campbell. Apesar de alguns lugares o pessoal da moda utilizar o termo vintage para peça, na verdade ela havia sido produzida especificamente naquele ano para a modelo poder usar. Ou seja, apesar de ser uma peça que havia sido originalmente produzida em 2002, apesar de ser da mesma grife e do mesmo estilo, ela é considerada retrô e não vintage. Daí, por exemplo, a pochete, que hoje em dia ainda tá muito em alta, tipo, voltou há uns anos atrás aí e continua muito em alta, ela é algo que era muito utilizado nos anos 90, só que ela voltou. É um exemplo claro de retrô. Tá, então basicamente, o que diferencia retrô e vintage é a idade. Cara, e esse movimento vintage que tá bem forte na real, tipo, desde 2019 pra cá, ele é muito importante pra moda consciente, porque ele acaba disseminando uma ideia de reutilizar muita coisa, então o movimento entre retrô e vintage, ele acaba fomentando a moda consciente, porque daí as pessoas começam a utilizar mais peças antigas, e daí, tipo, não tá se buscando sempre o que é novidade. Então se aceita usar mais o que tu já tem no teu guarda-roupa. Pesquisando pra montar o roteiro, o que eu percebi? Existe um problema que essa confusão entre vintage e retrô causa pra quem é da área dos brechós, pros brechós em si. Por quê? O que acontece? Como não se diferencia, na maioria das pessoas não diferenciam no meio da moda entre vintage e retrô, muitas peças acabam sendo vendidas como vintage, elas são utilizadas, na verdade, a nomenclatura vintage, só que se tratam, na verdade, de peça retrô. E daí, nesse caso, às vezes elas são vendidas por um valor menor. Só que daí, o que acontece? Quando se vai num brechó, tipo, que tem uma curadoria legal, que diferencia de fato retrô e vintage e tal, às vezes a peça que é vendida por 30 reais, tu chega no outro brechó e tá 300, porque daí ele de fato tem conhecimento desse valor da peça por ser de fato uma peça vintage e não uma peça retrô. E como eu tinha prometido, pra finalizar o vídeo, eu vou trazer aqui algumas referências do que foi usado principalmente em tapetes vermelhos com relação a vintage e retrô. Tá, vamos lá, vamos começar pelo retrô. Fazer essa pesquisa, principalmente de exemplos, é muito difícil. Por quê? As pessoas não diferenciam o vintage e o retrô. A maioria usa, inclusive, o vintage como exemplo de retrô. E daí isso acabou dificultando muito, assim, porque, enfim, tem que ir atrás de muita coisa. Eu vou deixar alguns sites aqui no box de informações, tem esse conteúdo bem específico do que é vintage e do que é retrô, e aí é bem legal de usar, aprofundar um pouco mais. Primeiro exemplo é um vestido que ele foi originalmente desenhado em 2003 por Alexander McQueen para a temporada de primavera-verão. Basicamente a peça ela é composta ali por centenas de camadas de organza de seda, e deste vestido existem apenas duas versões. Uma fica na galeria do Met e a outra hoje ela pertence a Kim. O vestido da Kim, ele foi inspirado nesse vestido de 2003 e portanto ele é de fato uma peça retrô. Mesmo o vestido de 2003 seria considerado uma peça retrô, mas ano que vem o vestido que tá lá no museu ele vai ser considerado uma peça vintage, e o vestido da Kim, ele vai continuar sendo considerado uma peça retrô. Ah, esse vestido da Kim Kardashian, ele foi usado em 2020. Um outro exemplo, em 2019, a modelo Adwoa Aboah, acho que é assim que pronuncia, que é uma ativista britânica,
ela apareceu utilizando um vestido verde. E esse vestido, ele era inspirado em um vestido da Gucci, produzido por Tom Ford. O vestido do Tom Ford para Gucci, ele foi produzido em 2004. E aí em 2019 a modelo utilizou com inspiração total nesse vestido de 2004. Tá, vamos lá. Primeiro exemplo de peça vintage é da Zendaya. Ela foi numa premiere de Euphoria da segunda temporada e ela utilizou um Valentino da Primavera-Verão de 92, que originalmente ele tinha sido usado pela Linda Evangelista, que era uma supermodel e tal. Um outro exemplo é uma peça que ela foi inspirada na pintura O Nascimento de Vênus, do Thierry Mugler, e ela foi utilizada inicialmente em 95, e aí em 2019 a Cardi B utilizou ele novamente. A Rihanna também já utilizou uma peça vintage. Em 2019 ela usou uma peça do John Galliano, que é uma peça da coleção de primavera-verão dele de 1995. Aí a Dua Lipa também utilizou um vestido vintage, que é um Versace da coleção de outono de 1992. Ela tava incrível nesse dia. E aí, na parte de vintage, eu tenho que fazer uma menção honrosa para duas gêmeas que eu amo demais, que são a Mary-Kate e a Ashley Olsen. Elas são assim, embaixadoras das peças vintage, usam demais, inclusive em vários tapetes vermelhos. Vou deixar algumas fotos aí passando. Elas já usaram Chanel no Met Gala de 2019, que era vintage. Já usaram um vestido de noiva vintage no Met Gala de 2017. E elas têm um acervo gigantesco de peças vintage. Eu amo demais elas. Eu acho a marca o The Raw, né, que é a marca delas, assim, incrivelmente bonita, é bem minimalista, eu acho linda demais. E aí, é legal falar sobre esse acervo de peças que elas têm. Vou deixar aí passando bastante dessas peças enquanto eu falo, mas o que que acontece? Em janeiro de 2021, no site da marca delas, né, o The Raw, foi aberta uma aba de uma galeria showcase. As duas, basicamente, que são as fundadoras da marca, elas fizeram uma curadoria dentro dos closets delas, assim, dentro das peças dela, e trouxeram uma coleção de peças vintage, assim, magnífica. A seleção, ela é composta por peças oversized de 79, uma saia preta que foi desenhada por Rei Kawakubo, um vestido capa do Pierre Cardin, uma jaqueta vermelho, azul, Chanel, que é assim, talvez a minha peça favorita desse acervo, é linda demais. Daí inclui ainda um kimono de John Galliano, calças esportivas da Yohji Yamamoto, e aí todas as peças, pra quem queria ter interesse, elas não tinham valores. Agora já não tem mais, porque foi em 2021, mas as peças, pra te ter noção do valor, tinha que chamar e consultar o valor. E aí é isso, pessoal. Eu espero que tenha sanado algumas dúvidas. Eu espero que também tenham gerado mais algumas dúvidas. Deixem aí nos comentários se vocês quiserem que eu faça mais conteúdo nesse estilo, se tem mais alguma dúvida com relação a isso. Se você for novo por aqui, já se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo, dá uma olhadinha no restante do conteúdo do canal. Eu vou fazer um vídeo ainda, acho que sai no começo do ano, daí eu vou mostrar o que eu tenho no closet, aqui no closet meu e do Luan, de peças que são vintage e peças que são retrô, e daí eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Não quis estender esse vídeo demais, eu quero um vídeo mais curto e tal, como tá a pegada do canal. Então eu vou fazer um outro vídeo daí sobre essas peças, e daí eu mostro, porque a gente tem algumas coisas legais aqui. Segue nas minhas redes sociais que vão estar passando aqui embaixo, e também vai ter o link no box de informações. É isso aí, um beijo, até a próxima e tchau!